Boa tarde, boa tarde. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Grupo de Apoio a Pais e Familiares de Autistas Cristãos Nascidos para Vencer. Hoje é dia 5 de outubro de 2024. São 5h50. A gente está tentando encaixar a live de hoje em um horário apto, né, para competir com o futebol na internet. Por causa das eleições de amanhã, os jogos foram colocados todos para este sábado praticamente, e aí complicou o nosso horário habitual, que é às 8 horas da noite. Não dá para competir contra Corinthians e Flamengo, né? Não dá. Vou pegar o finalzinho agora dos jogos do Palmeiras, do Atlético, e vamos pegar depois um espaço vazio e tentar levar informação. É isso aí. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós estamos falando diretamente da Praia Grande, aqui em São Paulo, no Brasil. Graças a Deus, alcançando 69 países cadastrados nas nossas redes sociais, sobretudo no Spotify, né? Então, um beijo no coração de todos os nossos amigos, companheiros, ouvintes, pelo Spotify, também no YouTube, também no Instagram e, obviamente, as nossas lives ao vivo, feito aqui no Facebook, né? Muito obrigado pela tua colaboração. Eu, particularmente, esta semana estou muito feliz com o nosso projeto do autismo. Ele está tomando uma proporção muito boa, né? Nós estamos com a nossa página no Facebook, facebook.com/AutNPV. Se alguém puder escrever aí no chat, Aut de autismo e NPV de Nascidos para Vencer, tá? facebook.com/AutNPV. O alcance que a nossa página está tendo realmente está sendo surpreendente. E eu glorifico muito a Deus. Aí você pode dizer assim, mas surpreendente em quê, apóstolo? Em tudo. Em pessoas agradecendo pelas informações, porque muitas dúvidas estão sendo tiradas pelos profissionais, não é? Nós temos abordado temas específicos em lives curtas. Obrigado, filha. Deus te abençoe, viu? Tá aí a nossa página do Facebook. Nós temos vídeos com 100 mil visualizações. Eu tive essa semana dificuldade em responder a todas as pessoas que carinhosamente participam, perguntam nos nossos vídeos que nós colocamos lá na página, levando esclarecimento. Nossa intenção é essa. Nós não estamos aqui trabalhando como terapeutas, não estamos aqui trabalhando como doutores, nós estamos trabalhando como um grupo de apoio, de pais, né? Como pessoas que sentem no dia a dia a dificuldade, as alegrias, as lutas, as tristezas e as glórias de se ter alguém na família ou no seu rol de amizade, dentro do teu coração, com o espectro do autismo. O principal intuito desta página é combater o preconceito. E de que forma? Levando informação. Quanto mais informação as pessoas tiverem, mais empatia elas terão. E nós conseguiremos. Porque não tenha dúvida, viu? Você, meu irmão que me ouve, que talvez esteja só desejando saber mais sobre o autismo, talvez você seja um professor, um terapeuta que esteja querendo entrar na área. Eu não sei exatamente qual o motivo que você está aqui, mas combater o preconceito é a maior chave que nós temos.
levar informação e combater o preconceito. Por quê? Eu dizia, né? O maior medo de todo pai e toda mãe é quando nós faltarmos. Quem é que terá com os nossos filhos a paciência, o amor, o cuidado, né? Quem é que vai dar para os nossos filhos aquilo que nós damos? Se nós não prepararmos a sociedade para recebê-los, nós certamente teremos problemas pela frente. Então, é por isso que grupos como esse, e existem vários, graças a Deus, mas existem grupos como esse que nós toda semana entramos no ar, ao vivo, na nossa live, para interagir com você que é pai, mãe, amigo, tio, vô, irmão, você que é autista, descobriu, olha, impressionante o número de pessoas se descobrindo, né, na nossa página, comentando, procurando neuro, perguntando informações de como pode ter mais informações sobre si, né? Porque se identificam com aquilo que está sendo passado nos vídeos. Então, realmente, uma semana em que eu estou muito feliz. Eu, hoje, neste momento, fisicamente, sem condição alguma de fazer a live, né? Ontem eu fiz uma grande bobagem, que foi tomar no final da tarde, por causa da nossa reunião, da nossa aula aqui na Praia Grande, eu tomei banho super quente e saí na chuva, né? E aí acabou comigo. Tô com muita dor nas costas, tô vendo aqui a olheira que tá vindo aqui embaixo, né? Já tava sem voz, aí ajudou para isso também. Mas não dá, é uma vez por semana e a gente não pode furar. E o assunto de hoje é muito pertinente. Todos nós temos muitas dúvidas, até mesmo eu, em alguns momentos, sobre os níveis de autismo, não é? A gente fala, é nível 1, é nível 2, é nível 3. Será que nível 1, 2 e 3 está ligado à gravidade do autismo? O nível 3 é mais grave, o nível 1 é mais suave? O que tem a ver ou não tem nada a ver? Então, na live de hoje, nós vamos, em 3 vídeos, aprender juntos o que significam os níveis, por que dos níveis. E outra coisa, muito está se dizendo que a partir de 2025 não existirão mais os níveis, nível 1, 2 e 3, e sim que haverá um detalhamento muito maior para a descrição da pessoa com o espectro do autismo. Então isso tudo nós vamos falar hoje. Aliás, vamos ouvir os vídeos e comentar os vídeos, tá bom? Só um minuto, por favor. Volto a dizer, o nosso intuito aqui não é indicar remédios, não é andar paralelo com a medicina ou com as terapias, não. Faça tudo aquilo que você tem como rotina na sua vida com o seu filho, com o seu neto, seja lá quem for. Mas também a experiência tem nos mostrado que junto com a medicina, junto com a terapia, há uma necessidade muito grande do apoio emocional, não é? E é isso que nós estamos fazendo aqui, um apoio emocional, eu poderia dizer até espiritual, mas se eu disser aqui apoio emocional e espiritual, muita gente vai levar para o lado da religião e acaba causando até um certo preconceito. Quando eu digo espiritual, é porque nós vamos nos basear no cristianismo, né? Naquilo que é uma pessoa cristã. Então, os nossos valores são cristãos. Então, quando eu for te apoiar, é claro que o que habita dentro de mim é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu me alimento da Bíblia diariamente, né? Diariamente. Então,
Não tem como eu abrir a minha boca e sair outra coisa que não seja a palavra de Deus ou um direcionamento cristão para a sua vida. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos nenhum vínculo religioso. Você fique à vontade, na total liberdade. Seja você católico, seja você protestante, seja você espírita, não importa. Seja muito bem-vindo. Nós, de mãos dadas, nós vamos vencer o preconceito, vamos lutar pelos nossos direitos. Claro que quando você me chama no particular, através do nosso WhatsApp 13 99 759 3376, eu consigo passar para você algumas informações da experiência de vida. Te indicar advogados, te falar sobre experiências de leis, descontos, água, luz, sobre o LOAS, a dificuldade de se ter, como ter. Tudo isso eu posso te ajudar. No teu dia mais difícil, o dia que você está para baixo, triste, precisa de alguém para conversar, não alguém que vai dizer para você, olha, vai ficar tudo bem, porque todo amigo vai dizer isso. Mas alguém que saiba o que você está passando e que possa te dizer, olha, eu sei como atravesso esse problema, passo por isso e passa. E vamos passar juntos, você não está sozinho. Então essa é a importância de nós estarmos de mãos dadas neste grupo de apoio a pais e familiares de autistas cristãos nascidos para vencer. Tá bom? Então você seja muito bem-vindo. E eu já vou pedindo sempre a sua ajuda, que você curta esta live, para que o Facebook entenda que é uma live para ser compartilhada com outras pessoas. Peço a sua gentileza de compartilhar esta live na sua página do Facebook, só durante o tempo em que ela estiver ao vivo, porque há uma possibilidade de alguém ver lá os quadradinhos, né, os quebra-cabeças, ligar isso ao autismo e ter a curiosidade de ouvir o que nós estamos falando e a partir daí receber informações. E nós alcançamos mais pessoas, é o que nós desejamos. Então você pode emprestar para nós a sua página do Facebook compartilhando essa live. E aí, terminou a live, você vai lá e deleta, né? Para não ficar muita coisa na sua página, também para não ficar lá, talvez, no estereótipo. Vai lá e apaga e não tem problema. Mas a gente consegue, com o compartilhamento, claro, aparecer para mais e mais pessoas. Eu conto com a tua ajuda. Outra ajuda que você pode dar é a sua participação. Quanto mais você escreve no chat, mais o Facebook, a ferramenta do Facebook, a plataforma, ela entende que essa live está viva, né? Está fervendo. Acaba mostrando para outras pessoas também. Então, comentar os vídeos, conversar entre vocês, fazer perguntas, ajuda a live a ter um alcance superior. Tá certo? E o meu último pedido para você é a tua ajuda financeira. Você que pode, você que tem condições, você que abraçou a causa do autismo. O autismo tem uma relevância na tua vida, né? O nosso grupo de apoio, na verdade, nós somos um grupo cristão, que nos reunimos da palavra de Deus, temos vários objetivos. Pregar a palavra, ajudar relacionamentos, e uma das nossas frentes principais é o autismo. E tudo nesta vida, infelizmente, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve, infelizmente, tudo neste mundo é dinheiro. Para eu estar aqui falando com você, eu preciso investir em máquina, investir em manutenção, investir em cursos, investir em um monte de coisa. Pagar uma boa internet, ter bons equipamentos, tudo custa dinheiro. Então você que tem condições, né, que não vai apertar no teu orçamento,
que o autismo é uma causa interessante, você acha que esse trabalho é importante ser feito e quer nos ajudar financeiramente, nos ajude, nos adote, né? Você pode entrar na nossa página e ver que nós já estamos aí há 2 anos trabalhando seriamente em relação à causa do autismo. Então você, para colaborar conosco, nós temos a nossa chave Pix, que é pix@gmail.com, tá bom? Então essas são as nossas considerações iniciais. Eu disse para vocês que o tema de hoje são níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3 de suportes. Em 3 vídeos nós vamos tentar explicar para mim aprender mais, para você que está aqui assistindo e para todos os que vão assistir posteriormente um pouco mais sobre nível 1, 2 e 3 de suporte do autismo. Antes, deixa eu dar aqui o meu boa tarde, já boa noite, né? Sexta-feira não, 6 horas, 6:06, já é boa noite. Boa noite, Bruna, meu amor maior, minha companheira de quarto. Minha filha é minha companheira de quarto. Nós vivemos como numa república de faculdade. Sim, é verdade. Agora há pouco ela estava aqui comigo, nós estávamos fazendo uma camiseta para um aniversário que ela vai daqui a pouquinho, e ela vai dar de presente. E eu tava assim, sem força nenhuma para fazer a camiseta, mas acabou ficando bonita, para honra e glória do Senhor. Elvira, meu amor, minha parceira, companheira de todos os momentos. Eita, como eu te amo, Elvira. Obrigado pela tua parceria, viu? Silvia, filha querida, amada, meu orgulho, crescendo a cada dia mais desenvolta, cada dia mais dona da situação de palco, tá crescendo. Eita, que bênção, como é bom gerar filhos para Deus. Derek, meu amigão, eita, seja bem-vindo, boa noite, ele diz, graça e paz, e dá uma excelente notícia pra gente. A notícia do Derek é que ele voltou pra Praia Grande. Aê, garoto! Vai ficar até quando? A sexta você tá aí? Vem na aula? Sexta-feira a gente começa a falar do último livro do Evangelho, tá? Vamos aprender sobre o livro de João. E depois nós vamos dar um pulo, um salto. Não vamos dar um salto, não. Nós vamos começar a falar de Atos dos Apóstolos. Mas se você vier, você sabe que a sua presença deixa sempre a gente mais feliz. Essa semana, foi ontem, né? Sexta-feira a Valéria fez um caldo aqui para todo mundo e você não tava para comer. Normalmente você que traz a comida, hoje, sexta agora que nós fizemos, você não tava para comer. Mas faz muita falta, viu, Derek? Você faz muita falta. Se puder, venha sexta-feira, em nome de Jesus. Tá bom, queridos, vamos começar então? Vamos ao nosso primeiro vídeo. É o vídeo mais explicativo, é o vídeo mais extenso. Você vai aprender bastante com esse vídeo agora, desta mulher que tem um grande conhecimento. Ela vai falar se vai acabar os níveis, se não existirão mais nível 1, 2 e 3, como é que vai ser, e vai falar também o que é o nível 1, 2 e 3 do autismo. Vamos lá? Tá preparado? Então, tira a música de fundo, fecha o meu microfone e vamos lá. Oiê, eu sou Janina Lobo, neuropsicóloga infantil, e hoje eu vim trazer um assunto muito importante para vocês, que é o níveis de suporte do autismo. Irá acabar? Esse assunto tem surgido aí com as famílias e na comunidade que estuda-se o autismo, e eu vim esclarecer alguns pontos para vocês. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o que significa os níveis de suporte.
Atualmente, como que a gente classifica a gravidade do espectro do autismo do indivíduo? Nós classificamos em necessidade de apoio substancial e necessidade de apoio muito substancial. Isso se refere mais ou menos a o nível de necessidade de apoio ao nível antigo nível 1. Necessidade de apoio substancial, o antigo nível 2, e muito substancial, os quadros mais graves, nível 3, certo? Mas como que funciona essa classificação? Aonde que está essa terminologia? Por que tem se falado que esses níveis vão acabar? Primeiro a gente precisa saber, o segundo ponto a gente precisa saber, é que os termos, eles são sempre aplicados nos manuais de diagnósticos vigentes e atuais da época. Para falar de autismo, de transtornos no geral, que é o nosso assunto, nós sempre vamos pensar na CID-11, na sua 11ª revisão, que é a Classificação Internacional das Doenças, e a DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. É um documento específico para a área de transtornos mentais. O que vale no Brasil perante a lei é quando o médico fala lá qual é o CID do paciente, né? Qual que é essa classificação, que é o que diz qual transtorno ou doença ele tem e garante os seus direitos perante a lei e tudo mais. Então a gente precisa que o médico faça a emissão desse CID. Mas o termo níveis de suporte, no momento ele foi proposto na DSM, que é a revisão dos transtornos mentais, certo? Por se tratar de um documento específico, é ali que se concentram os estudos, as pesquisas, as normativas mais robustas no que se refere a transtornos mentais. No geral, a gente sabe que a revisão da CID, da Classificação Internacional das Doenças, irá acompanhar as propostas de estudos metodológicos da DSM, certo? Tanto que a DSM propôs, ampliar-se o termo do autismo para transtorno do espectro autista e retirar aquelas subclassificações que tinha antigamente, Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento, síndrome de Rett, e unificar em um único transtorno. E a CID acompanhou e tornou-se também um espectro perante a Classificação Internacional das Doenças, ok? Mas, os níveis, há uma certa, dúvidas se foi bom ter esses níveis ou não. Eu, particularmente, acho ele um pouquinho confuso, não acho ele, tão didático por alguns motivos, né? A gente sabe que é difícil estabelecer o nível de gravidade numa criança tão pequena, o quociente de inteligência e as comorbidades são fundamentais para a gente entender a gravidade do quadro. Então, até os 4 anos de idade, por exemplo, é muito difícil falar qual o nível da criança. Tem um outro ponto também, que os níveis são flutuantes a partir das terapias. Então, o indivíduo inicia uma intervenção, ele melhora, e pode ser que o apoio substancial se torne muito ou apenas apoio, então é muito flutuante. Então, na CID-11, que entrou em vigor em 2022, mas está nesse período de adaptação e de fato passa a valer em 2025, os níveis não foram incluídos. O termo transtorno do espectro do autismo foi, mas os níveis não. Lá, a classificação veio diferente. A gente vai avaliar se o indivíduo tem os critérios de diagnóstico para autismo, que se mantêm os mesmos, baseados no critério A e B, alteração dos processos de comunicação social, padrões restritos e repetitivos e aqueles subitens, mas a diferenciação do quadro do indivíduo para a gente saber qual vai ser o CID dele vai ser baseado principalmente em 2 critérios: presença ou ausência de deficiência intelectual e nível de comprometimento da linguagem funcional, o que particularmente eu achei muito interessante, certo? Algumas pessoas dizem que dizer o nível, ele ajuda o profissional a nortear as intervenções, porém, gente, eu acho que apenas dar um termo didático, que não é estável, que é variável, não é o que vai ajudar o profissional a de fato saber como trabalhar com o paciente. O que é importante mesmo é a descrição qualitativa, e a gente tira um pouco a possibilidade de alguns erros que eu acho que hoje está acontecendo. Eu vejo muito, por exemplo, colocar nível em criança muito pequena, o que não é seguro.
A gente corre o risco de errar. Eu já vi, por exemplo, a criança por falar, automaticamente colocarem como nível de apoio baixo, né, nível 1, mas uma criança com provavelmente risco de deficiência intelectual, né, ou com um transtorno associado que já tira ela dessa linha da proposta do nível 1. Então, é difícil, principalmente sem uma avaliação neuropsicológica muito bem feita, entender qual é o nível do paciente. E aí, gente, fica baseado no achismo do profissional, na leitura clínica do profissional. Ontem mesmo, uma colega, eu espero que ela esteja me vendo, mas ela mandou uma pergunta dizendo que a neuropsicóloga falou de nível 1 e o neuropediatra falou de nível 2. Qual que ela acredita? E se isso tá certo? Eu falei, bom, infelizmente está, porque eles discordaram do nível de suporte do indivíduo. Então isso confunde um pouco pais e profissionais. Então é isso, muito provavelmente essa linguagem vai ser extinta. Ela já está em vigor com a CID-11, mas a gente está nessa fase de adaptação, né, que se chama é o período de adaptação do novo documento, que passa de fato a valer obrigatoriamente em 2025, quando a terminologia proposta na CID-11 vai ter que ser de fato aplicada. É isso. Ficou confuso ou ajudei vocês? Qualquer coisa, pergunta aqui pra mim e eu vou tentar responder. Beijo grande. Ficou confuso, sim, mas não ficou confuso por causa da explicação dela. Ficou confuso porque o assunto é confuso, né? A gente vem acostumado já a falar nível 1, 2 e 3 e ter uma base do que significa ser nível 1, 2 e 3. Nível 1, menos suporte. Nível 2, o suporte moderado. E nível 3, um suporte mais específico da criança. E a gente não tem como dizer, somos leigos de toda a linguagem que ela disse, né? E ela usou, claro, muitos termos técnicos que a gente não vai entender mesmo. Mas o que eu entendi? Eu entendi que não vai mais se dizer nível 1, 2 e 3, e vai se focar mais na necessidade da criança. Sobre uma coisa importante que ela falou, que eu me recordo, né, que a gente vai ter que assistir esse vídeo 2 ou 3 vezes para entender melhor toda a alteração, mas uma coisa que ela disse é verdade. E quando profissionais diferem na avaliação, né, a terapeuta diz 1 e o neuro diz 2, eu particularmente, não fazendo o papel de médico, não fazendo o papel da terapeuta, respeitando absurdamente o trabalho deles, a importância deles, eu ainda acho que muita coisa vai se decidir dentro de casa. E dentro de casa não existe nível de suporte. Dentro de casa não existe as terminologias que a medicina precisa ter para organizar, para poder saber como tratar, para onde direcionar o tratamento, as terapias. Dentro de casa, nada disso vale. Vale para a porta da fora. Porta para dentro, o autista ele precisa ser tratado de forma especial, não é? Se você tem outros filhos, é necessário fazer como a gente viu aquele vídeo do Marcos Mion, em que ele diz que ele teve que chamar os outros filhos, conversar com os filhos e explicar por que o filho com o espectro do autismo tinha algumas regalias que os outros não tinham, porque ele era especial, né? Então a vida do autista dentro de casa precisa ser especial. Se ele fala, se ele não fala, se você percebe que ele tem uma intelectualidade baixa, né?
Tudo isso você vai perceber muito mais do que qualquer terapeuta, do que qualquer neurologista. E a tua participação nisso, em dizer aos profissionais daquilo que você tem como experiência, é fundamental. A semana passada nós tivemos a primeira crise do Rodolfo, ele teve alguma dor, algum mal-estar que nós não conseguimos detectar. Ele não fala, né? Ele tem 4 aninhos e ele teve 3 dias direto de crise. Uma crise, ela dura 30, 40 minutos, para você ter uma ideia. Semana passada nós fizemos a live sobre crise e o Rodolfo ficou 3 dias em crise. Então foi muito pesado para nós, né? E aí a gente foi detectando dentro de casa o que poderia ter causado. Levamos ele, obviamente, no neuro, foi passada a medicação, tudo direitinho, é necessária a medicação para prevenção, para ajudar no desenvolvimento, dependendo do caso. Mas, por exemplo, ele teve uma semana maravilhosa. Ele é meigo, ele é amoroso, ele é brincalhão, ele é extremamente esperto. Agora há pouco hoje eu fiquei menos tempo com ele, porque eu não estava bem, né? Não estou muito bem de saúde, então não fiquei muito tempo com ele. Mas agora à tarde eu estava um pouquinho e eu levei ele lá no mercadinho da Silvia para comprar algumas guloseimas para ele, né? O bolinho Ana Maria que ele gosta. E aí eu deixo ele escolher. E aí a Silvia estava do meu lado. Eu peguei um bolinho que tinha a embalagem cor-de-rosa, que é um bolinho que tem uma cobertura de chocolate. E peguei o bolinho que ele gosta mais, que é o simples, que é o tradicional, o branco com recheio branco. E ele já estava com o rosa na mão, aí eu mostrei. Aí ele pegou o rosa, deu na minha mão e pegou o que ele queria. Pegou um salgadinho e quando chegou no caixa, antigamente ele já passava direto. E a gente tinha que pegar outros que estavam lá para poder pagar. Hoje ele parou no caixa, colocou o salgadinho, colocou o bolinho em cima do balcão para ser pesquisado o preço, a gente poder fazer o pagamento e ele vir numa boa. Ainda entrou, né? Foi dar um beijo na Carol, todo feliz. Hoje ele não estava também muito bonzinho, tá dormindo agora, estava com sono, estava um pouco irritado, mas a gente vai percebendo que ele não tem nenhum problema motor, que ele não tem déficit de intelectualidade, ele é extremamente inteligente, não fala, né? O que já coloca ele na classificação nível 2, né? E aí você, às vezes, como ela disse, tem um nível 1 que fala, mas que tem um déficit de intelectualidade e que precisa de um apoio maior. Mas pelo fato de falar, às vezes desce 1. Aí um profissional percebe isso e fala, não, ele fala, mas ele tem um déficit. Então ele é nível 2. O outro não percebe, fala, não, ele fala, né, nível 1. E aí, fora de casa, fica essa meio que disputa aí de quem tá certo. Mas dentro de casa, não vai fazer a mínima diferença. Você vai ter que adaptar a sua vida, o seu dia a dia, ao seu filho, as tarefas dele, as brincadeiras com ele. As brincadeiras que eu faço com o Rodolfo são brincadeiras de desafio para o seu corpo, para o seu desenvolvimento, que desafiam o seu medo, né? Eu dou muito susto nele. Ontem à noite a gente tem um corredor aqui em casa muito comprido, né? Que sai da cozinha e vai até os quartos, e eu ficava escondido e ele vinha e eu aparecia e dava um grito, e ele assustava e saía correndo dando risada, e já demonstra que ele tem a sensação do medo, do perigo, e vai desenvolvendo. Então eu entendo aqui em casa bem a função de cada um. A mãe sempre vai ter a função principal, mais pesada,
A criança sempre vai querer estar mais com ela, mas a presença do pai no desenvolvimento do corpo, no desenvolvimento das brincadeiras, no desenvolvimento motor, é muito importante esta presença. Então, dentro de casa, eu continuo achando que é o lugar onde o seu filho tem todas as ferramentas de desenvolvimento. Pelo amor de Deus, o apóstolo não está dizendo: tira o seu filho da terapia, tira o seu filho do neuro. Jamais faça isso. Mas faça um trabalho. Assim como o neuro trabalha o seu filho, a terapeuta trabalha o seu filho, faça um trabalho específico dentro de casa, né? De observação e de ambientação, que o seu filho se sinta o reizinho dentro de casa, né? Você vai ver quanta evolução ele vai ter. Quanto às demais informações do vídeo, eu vou precisar assistir mais umas 2 ou 3 vezes para poder tirar mais entendimento de tudo isso, tá? A Elvira falou que também achou confuso por causa dos termos técnicos demais, né, Vi? Nem é culpa dela, mas são os termos que foram usados. Vamos para o segundo vídeo? Eu acho que agora vai começar a ficar um pouco mais tranquilo para a gente entender. Eu vou apagar o primeiro aqui. Lembrando para você que os 3 vídeos de hoje, já estão na nossa página do Facebook, tá? facebook.com, ó, tá aqui, a Diaconisa Silvia colocou, facebook.com/altnpv. Vamos lá ao segundo vídeo. A classificação dos níveis de autismo 1, 2 e 3. Vamos falar um pouquinho disso? Primeiro a gente faz todo o diagnóstico, ou seja, as dificuldades daquela criança, principalmente o critério A que a gente usa são as dificuldades em comunicação e dificuldades em socialização. Nos critérios B são os movimentos repetitivos e as restrições que aquela criança tem, como estereotipias, aqueles movimentos que ela repete. Então, quando a gente entende todo o critério A e B, a gente consegue entender qual é a funcionalidade daquela criança, o como que ela está conseguindo fazer aquilo que ela precisa fazer. Não é nível de gravidade, a gente sabe, né? Então a gente não fica falando, esse aqui é mais leve, esse aqui é mais grave, não existe isso. É realmente a necessidade de suporte, ou seja, de ajuda que aquela criança precisa para fazer as atividades dela do dia. Se é uma criança que precisa de uma ajuda de outra pessoa o dia inteiro dela, para ela conseguir se alimentar, conseguir se comunicar, para conseguir fazer sua higiene, normalmente essas crianças estão no nível 3 de suporte, porque precisam de mais ajuda. Quando é uma criança que já tem uma certa independência, autonomia, já consegue fazer as suas coisas, normalmente essa é uma criança nível 1 de suporte. E a nível 2 são aquelas crianças que algumas coisas já conseguem fazer e outras não. Mas o mais importante do nível de suporte é que não é estático, não é para sempre. Os níveis eles são transitórios, então a gente consegue do 3 para o 2, para o 1, até mesmo crianças nível 1 podem voltar para o nível 2 de suporte, dependendo do momento. Sem terapia, se não tiverem acompanhamento. Exatamente, sem terapia. Às vezes num momento de maior desafio na vida, tá passando por alguma criança que cresce, vai fazer vestibular ou algum desafio dentro Vai se separar, alguma coisa traumática. Exatamente, essa criança se desregula, pode entrar numa crise um pouco maior, não aquelas crises que a gente conhece que são mais agudas, de choro, mas sim uma crise realmente emocional que perdura por meses, até mesmo desenvolvendo ansiedade, depressão, enfim. Essa criança daí vai para um nível 2 e daí a gente vai ter que dar mais suporte para ela do que estaria dando anteriormente. Então, os níveis, eles são transitórios, não é de gravidade e nos direciona muito no tratamento que a gente precisa fazer. Então, muito por isso que a gente precisa, na verdade, colocar nível 1, 2 e 3, para a gente entender como uma linguagem, até entre os profissionais, da necessidade daquela pessoa em estar tendo ajuda nossa. Sensacional. Esse vídeo ele já fica mais tranquilo de nós entendermos, porque fala o que nós estamos falando já há algum tempo, né? Sobre o nível 1, 2 e 3. Então, não existe mais autista do que o outro. Autista mais grave do que o outro. Não existe isso. Autista é autista.
As comorbidades é que farão a diferença. A comorbidade da criança não falar, da criança ter uma sensibilidade auditiva maior, de ter uma incapacidade de socialização por N motivos, né? Então, é aí que vai entrar o nível de suporte. Como ela disse, existe uma criança que, por exemplo, ela não consegue andar direito, ela não consegue se alimentar sozinha, ela não consegue ligar a televisão sozinha, não consegue fazer coisas básicas do dia a dia, né? Ela precisa de uma pessoa com ela o dia inteiro. Porque senão, como ela vai beber, como ela vai se trocar, né? Tem a questão da fralda, tem a questão do desfraldamento, coisa que o Rodolfo ainda não fez, né? Precisa de maior tempo de suporte. Quanto mais suporte, quanto mais necessidade para que a criança, ou o jovem, ou o adulto viva independentemente, é que entram os níveis. Então, se eu preciso de muito, a nível de eu não consigo comer sozinho, eu não tenho capacidade de pegar a minha comida, de pegar a minha bebida, de pegar o meu garfo, a minha faca, de colocar a minha comida na boca. Eu preciso que alguém faça isso por mim. Eu não tenho capacidade de me sentar, de me locomover de um lugar para o outro. Tenho gestos repetitivos muito, muito agudos que dificultam colocar o alimento na boca, essas coisas, né? Que algumas comorbidades trazem e que não é comum entre um autista e outro. Existem em determinados autistas e outros não. Então eu preciso de muito suporte o dia inteiro, que alguém esteja ao lado dessa criança, nível 3. Um nível mais moderado, algumas coisas ela faz sozinha, outras coisas não consegue, ou faz bastante coisa sozinha, mas não consegue se comunicar. Uma coisa que eu aprendi é que, por mais desenvolta que a criança seja, se ela não consegue se comunicar, ela jamais será nível 1. Né? Então eu tenho no Rodolfo, eu tenho no Rodolfo uma criança com autismo bem leve, porém complicado pelo fato de ele não falar. Mas ele se desenrola. Ele abre a geladeira, ele pega o refrigerante que ele quer beber, ele pega o copo dele, ele pega a comida que ele quer, ele senta, ele brinca, ele vai para o quintal sozinho, ele passa horas do dia brincando sozinho. Então ele não tem uma dependência total, mas não é nível 1, pelo fato de ele não verbalizar. Então ele vai precisar de que em vários momentos do dia alguém o ajude. Entendeu? Já o nível 1 de suporte é aquela criança que ela fala, ela tem as comorbidades bem leves, não é nada que afete o dia a dia dela, então a maioria das coisas ela já faz sozinha, ela fala, ela se comunica, ela pede, ela brinca, tem as características, né, do autismo, claro, mas leva a vida socialmente, já tem os amiguinhos na escola, já consegue interagir, e aí precisa de menos suporte. Essa é o nível 1. Nós que já estávamos entendendo um pouco dos níveis de autismo, agora vai mudar tudo ano que vem, vai ficar mais difícil para a gente. Na nossa página do Facebook, muitas pessoas têm acontecido duas coisas. Uma me deixou triste, que são pessoas leigas que entram lá e aí eu vou apagando os comentários pouco inteligentes, vamos dizer assim. Então, tem muito comentário, por exemplo, nós falamos do autismo das mulheres, que é um assunto pouco comentado, porque é mais raro, mas existe. E aí nós colocamos duas doutoras, as duas com autismo.
as duas que têm o espectro do autismo e são psicólogas. Então, olha que bacana. Eu acho que não tem exemplo melhor para você dar para um pai, para uma mãe que está preocupada, meu Deus, o que vai ser do futuro do meu filho, do que você ver duas doutoras que são autistas falando sobre o autismo. Então eu fui lá e coloquei o vídeo das duas. E aí eu vejo comentários do tipo: ah, então hoje em dia todo mundo é autista. Não, não é que todo mundo é autista. Não é pelo fato de você ter as características que aquela doutora... Porque ela tomou até o cuidado de dizer assim: como muitas das minhas amigas, médicas também, psicólogas, têm dito características que eu não tenho, eu resolvi expor as minhas. E foi muito claro o que ela disse. Então ela vai e começa a elencar as características dela. Ela falou que ela tem dificuldade com comprimido, com alguns alimentos, e aí vem comentários do tipo: ah, geração Nutella. Né? Teve o comentário da semana passada da criança, que a outra lá, super inteligente, amável, super mulher de Deus, dizendo que precisava era de uma surra. Então, comentários, aí eu vou apagando. Né? Porque falta muita ignorância para você entrar numa página séria e as pessoas fazendo comentários tolos como esse. Não está relacionado a ser uma geração Nutella. Não tem nada a ver com isso. E também não tem nada a ver com que todo mundo então agora é autista. Não. O fato de você ter algumas características do autismo ou daquela pessoa autista não significa que você é autista. O autismo é um diagnóstico que o neuro vai te dar de uma série de características e principalmente de socialização. Agora, eu não entendo por que a necessidade da agressividade. Então, nós estamos numa página em que nós estamos tratando, apoiando, levando informações para pessoas, principalmente crianças, que têm deficiência, e a pessoa entra na página para falar de uma forma agressiva. Então, é claro que eu vou apagando. Tem alguns que têm mais de 1000 comentários. Então não dá, eu não consegui ler todos. Mas aqueles que eu percebo que falta um pouco de gentileza, que falta um pouco de empatia, que a pessoa está falando absolutamente de algo que ela não entende, que ela viu e quis falar alguma coisa, eu tiro, para que fique ali somente os comentários interessantes. E muita gente se encontrando. Idosos, uma senhora de 66 anos, né, se encontrando, perguntando: como eu faço para saber se eu tenho ou não, se eu sou ou não? E aí a gente direciona. Procura um neuro. Aí nós tivemos o caso de um rapaz que disse: eu tenho muitas características, mas o meu neuro riu da minha cara quando eu disse que achava que era autista. Né? Não é uma postura que um neuro deveria ter. Então, o que eu aconselho a todos os que estão na página perguntando, que gostaria de saber do diagnóstico, que percebe que é diferente, porque a gente percebe que é diferente. Procure um neuro, mas especialista em autismo. Procure um neuro que trabalhe com o TEA. Né? A minha psiquiatra, por exemplo, minha não, que eu não comprei ela. Ela não é minha. Mas uma psiquiatra que tratou a vida inteira o meu problema de depressão, que eu nunca tive, na verdade era o TEA, né? Ela é extremamente resistente ao autismo. Até hoje ela diz que o meu filho não é. Né? Então, a gente precisa buscar especialistas da área. Precisa buscar. Então, você vai no neuro, mas não procure qualquer neurologista.
Procure um neuro que trabalhe com o espectro do autismo, para que ele vá fundo no teu caso, né? Tenha sensibilidade, expertise de lidar com o assunto e te dê o diagnóstico correto, tá bom? A Elvira falou, achei, ela foi clara, deu para ter um bom entendimento, foi bem mais fácil, né, Vi? Ela falou de uma... É que lembra esse pai, a semana passada ele também trouxe um vídeo dele, ele faz vídeos sensacionais, né? Mas vamos lá, vamos agora ao terceiro e último vídeo, falando sobre os níveis de autismo, para nós entendermos mais o que significa o nível 1, 2 e 3 de autismo. Bora lá. O autismo ele tem níveis, o autismo ele é espectral. Então eu posso ter um paciente nível 1 de autismo que ele é totalmente do outro paciente nível 1 de autismo. Assim como eu sou diferente de vocês, seres humanos são diferentes. Então esperar o mesmo comportamento para um e para o outro, falharemos. Claro que existem sinais clássicos, e esses sinais são principalmente falta de contato visual, dificuldade na conversação, dificuldade na socialização, maneiras de brincar diferentes, atípicas, ritualísticas, pode ter hiper ou hipossensibilidade, dificuldade com textura, som, claridade, tato, olfato, atrasos motores, um monte de comorbidade que vão desde transtornos gastrointestinais, entre outros. Então, sim, existem sintomas clássicos que são bem diferentes de um comportamento atípico, mas também nós temos autistas nível 1 de suporte de alto funcionamento que para boa parte da população passa batido, mas ele tem as suas dores e tem os seus sofrimentos. E essas dores, esses sofrimentos não devem ser banalizados. Esse doutor ele é uma das maiores autoridades sobre o autismo no Brasil, principalmente nas redes sociais, os vídeos dele viralizam, né? Ele tem muito conhecimento. Algumas coisas que ele diz eu não gosto da forma com que ele coloca, mas é inquestionável a capacidade que ele tem, né, de falar sobre o autismo. Ele disse algo interessante que eu também digo em toda live. Cada autista é um autista como cada pessoa é uma pessoa, não é? Então não dá pra gente criar um padrão comum entre todos os autistas para dizer que todos eles têm a mesma dificuldade, a mesma capacidade. Algumas pessoas dizem assim, os autistas são gênios. Não, boa parte deles são. Né? As grandes mentes da humanidade foram autistas. Mas não quer dizer que todos serão gênios, né? Nem que todos terão dificuldades de interação intelectual. Eu acho que aí a gente vai voltar ao fato de dentro de casa, de eu observar, analisar, entender o meu filho, as necessidades que ele tem, as lutas pelas quais ele passa. O que não se deve nunca fazer, eu estava conversando estes dias com a irmã da Elvira, que tem uma luta contra a ansiedade, contra a depressão. E a pior coisa que você pode falar para alguém que tem uma deficiência, seja emocional ou seja intelectual, é que é uma frescura. O que a gente ouve muito são as pessoas falar assim, isso é coisa da sua cabeça. Jamais banalize a dor do outro. Jamais banalize o sentimento de uma outra pessoa. Sexta-feira nós falamos aqui no nosso curso sobre empatia. Fizemos até uma dinâmica sobre empatia. Né? Não banalize a dor de uma pessoa. O quanto ela sofre, a luta que um autista tem, mesmo sendo, como ele disse, de uma alta funcionalidade,
para ele ter uma alta funcionalidade, ele mascara muitas coisas que ele traz dentro dele para poder se socializar com as pessoas. Então, não é uma tarefa fácil, não é? Então, nós precisamos criar esta empatia, entender, valorizar, respeitar, apoiar pais e mães, lutar para que o lar seja cada vez mais estruturado, para que haja para que a criança cresça com mais possibilidades de desenvolvimento. Quanto menos problemas nós arrumarmos para uma criança que já tenha dificuldade, é melhor. O pai e a mãe precisam fazer a sua parte. Eu parto do seguinte princípio, né? Um casamento nunca deve se desfazer. A gente viu algum deles falando isso, acho que o segundo vídeo, não é? A separação de pais traz, obviamente, uma tristeza, um abalo emocional na vida da criança. Não que isso vá levar ela a crises, mas abala. O neuro que nós levamos, o Rodolfo, na semana passada, ele falou isso. Se é difícil para uma criança típica, você imagina para uma criança atípica. Então, quando nós colocamos crianças, filhos no mundo, muito do nosso livre-arbítrio e da nossa vida para ali. Para quando nós já temos filhos naturais. Quando nós temos filhos atípicos, então, olha, desculpa, mas você precisa de motivos muito palpáveis, muito sérios para destruir, separar uma família que tem uma criança especial. A gente tem muitos casos de maridos, que quando a criança é diagnosticada, ele vai embora. Né? Vai embora de casa e larga a mulher sozinha. Mas existem outros casos também, que nem sempre o marido abandona a família. Né? São outros problemas que fazem com que haja uma separação, e não deveria. Não deveria. A família deveria permanecer junta. Criar, sabe, um envolvimento na causa. Se unir ainda mais. Eu entendo o casamento como uma fusão. Quando a Bíblia diz que o homem e a mulher tornam-se uma só carne, é porque torna-se uma fusão. É como você colocar café com leite. Quando você põe café com leite e mistura, já não é mais café e leite, é café com leite, né? Fundiu, fez uma fusão, não dá para separar. Existem casais que não criam essa fusão, eles não se tornam uma só carne, um só elemento, lutando pelas mesmas causas. E seria o autismo, por exemplo, um grande motivo de fusão. Olha, vamos deixar todos os problemas de lado e vamos lutar por esta causa, juntos. Uniria. Eu vi um pastor dizendo que você pode ter 1000 problemas. 1000 problemas. Você não consegue dormir à noite porque você tem problema, você não consegue pensar direito porque você está cheio de problema, até que você tenha uma enfermidade. Quando o médico diz, olha, você está com tal doença, todos os outros problemas acabam. Você foca só na doença. Toda a família volta em direção àquilo. Não é verdade? Então tudo é uma questão de foco na vida. Então há um motivo, agora uma grande possibilidade. Deixa as diferenças de lado, abraça a causa. Luta. Tenta fazer essa fusão. Não mais por você, não mais pela esposa, não mais pelo marido, mas pela causa, pelo filho. Né? Deixei de amar. Não é questão de deixar de amar. Tem o fruto do amor. O filho é fruto do amor. Se não houvesse o amor, não haveria um filho. Então, precisa ponderar todas essas situações para que o ambiente familiar, que vai levar a casa, não é a pedra, né? A casa como ambiente de espaço, mas o ambiente lar, família.
Isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. A mãe, neste caso, sempre vai ser a peça fundamental. Sempre. Né? A pedra angular desse desenvolvimento da criança é a mãe. Mas o pai tem o seu papel. Né? É um papel fundamental, assim como os demais elementos da família. Então fica aí o meu apelo a você, que olhe para a sua família com um outro olhar. Né? Que pare de olhar para fora, olhe para dentro. Olhe para o seu filho, por amor ao seu filho. Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu filho por amor a nós. Né? E você precisa muitas vezes repensar o andar da tua carruagem, os teus objetivos de vida, o caminho que você está dando para a tua vida, a direção que você está dando à tua vida, sem calcular no seu futuro. O que vai ser dessa decisão que eu estou tomando hoje? Como é que vai ser o meu futuro? O meu futuro, o futuro da minha esposa, o futuro do meu marido, o futuro do meu filho? Hoje talvez seja a melhor opção para mim, mas e amanhã? Porque tudo que eu planto eu colho, e lá na frente eu não sei o que é que pode acontecer. Claro, cada cabeça é uma sentença e é muito difícil quando alguém coloca alguma coisa na cabeça que alguém consiga mudar. Mas talvez ainda haja tempo de você me ouvir e entender que o melhor para o teu filho é que vocês permaneçam juntos. O melhor para o teu filho é que vocês se acertem, porque permanecer junto brigando também é melhor separar. Um ambiente de casa que não vai gerar paz para a criança, muito pelo contrário, vai gerar para ela uma condição de afetar, abalar o emocional, então é melhor que separe mesmo. Mas que haja, aconteceu a separação, teve que separar, ótimo. Eu peguei um caso, eu ia terminar, mas eu vou contar isso para você. De um adolescente que ele disse assim: eu odeio o meu pai. E eu falei assim, odiar é uma palavra muito forte, né? Eu duvido que você odeie o seu pai. Mas o que aconteceu? Ele falou, quando a minha mãe se separou do meu pai, por ele não querer a separação, ele acabou meio que punindo a minha mãe e me abandonando. Meio que, tá bom, eu não quero me separar, você é importante para mim, mas já que você quer, então assuma completamente o problema. E aí ele sumiu. E apareceu alguns anos depois, e aí ele já estava marcado, ferido, revoltado, e com esse sentimento de que ele acha que é ódio, mas na verdade não é não. Não é ódio não. A Elvira colocou aqui, sim, infelizmente, a maioria dos seres humanos não entendem ou só aceitam e só atrapalham o desenvolvimento. Pois é. Existem coisas que estão ao nosso alcance, outras não. Aquelas que estão ao nosso alcance, eu acredito que tenhamos a obrigação de resolvê-las. Ok? Então, por hoje é isso, queridos amigos, irmãos. Obrigado pela tua participação, obrigado pela tua audiência, obrigado por ter compartilhado essa live, obrigado você do YouTube, obrigado você do Spotify que está nos ouvindo. Se possível, coloque aí de onde você é, conte o seu caso, se você é pai, é mãe, se você é autista, conte o seu caso para mim. Você pode fazer isso tanto pelos comentários dos vídeos no YouTube ou no Spotify, como também pode mandar no meu WhatsApp, 13997593376. Lembre-se, você não está sozinho, nós vamos te ajudar. Combinado? Então é isso. Por hoje é só. Obrigado a todos. Lembrando que o nosso grupo de apoio está aqui, faz parte a Elvira, a Bruna, a Silvia, o Derek. É o nosso grupo de apoio a vocês que precisam conversar, desabafar de um direcionamento. Ok? Então é isso. Semana que vem eu estou de volta
amanhã às 7h30 da manhã, vamos ficar de olho, tá? E eu não melhorar, porque eu tô com uma falta de ar muito danada, a Bruna acabou de trazer o meu remédio, agora nesse momento eu estou me sentindo um pouco melhor. Mas se eu não estiver bem, talvez não tenhamos o culto da manhã, mas eu aviso no decorrer da noite, tá certo? Então fiquem todos com Deus, muito obrigado pela presença de todos, que Deus os abençoe e até a semana que vem. Beijo, fui, tchau!